Falta menos de uma semana para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Mas a maior festa do esporte internacional, que reúne os principais atletas do mundo em todas as modalidades, pode acabar ofuscada por um cenário bastante delicado no contexto geopolítico. De 4 em 4 anos, os Jogos Olímpicos marcam a história mundial. Desde 1896, em Atenas, na Grécia, 32 edições já foram disputadas. Mas a 33ª, em Paris, na França, pode acabar sendo conhecida pela forte tensão internacional. Especialistas e historiadores consideram que a Olimpíada deste ano é a mais afetada pelos conflitos geopolíticos desde Los Angeles, em 1984, quando a ex-União Soviética lançou um boicote à competição junto com outros 18 países. Mas desde sempre, as Olimpíadas são vistas como um palco para manifestações e propaganda política. O primeiro caso mais conhecido foi o de Berlim, em 1936, no auge do regime nazista de Adolf Hitler. Para o ditador alemão, os Jogos eram uma oportunidade de mostrar a grandeza do Terceiro Reich e a suposta supremacia ariana. Mas foi o americano Jesse Owens, um negro neto de escravos no Alabama, quem ganhou destaque. No atletismo, ele conquistou 4 medalhas de ouro, nos 100 e 200 metros, além do revezamento 4 por 100 e no salto em distância. Os boicotes começaram na edição de 1956 em Melbourne, na Austrália. As delegações de Egito, Líbano e Iraque se negaram a participar por conta da intervenção militar de Israel no Canal de Suez. Espanha, Suíça e Holanda também ficaram de fora em protesto à intervenção soviética na Hungria. Já a China se ausentou por conta de participação de Taiwan. Uma década mais tarde, em 1968, os Jogos na Cidade do México tiveram uma manifestação marcante. Meses após os Estados Unidos assinarem um ato de direitos civis que acabava oficialmente com a segregação racial, Tommie Smith e John Carlos ergueram um punho no pódio durante a execução do hino para comemorar a conquista dos 200 metros em sinal de apoio ao movimento Black Power. Tanto Smith quanto Carlos foram acusados de violar a neutralidade do esporte e acabaram sendo banidos dos Jogos para sempre pelo Comitê Olímpico Internacional. Já na edição seguinte, em Munique, na Alemanha, o terror tomou conta. O grupo palestino Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica, fazendo atletas israelenses reféns. 11 membros da delegação foram mortos, além de um policial e 5 terroristas. Desta vez em Paris, os Jogos acontecerão no mesmo período de 2 grandes guerras: a invasão russa na Ucrânia, que já dura mais de 2 anos, e o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza desde outubro de 2023. Se a guerra no Oriente Médio faz crescer a ameaça de segurança durante o torneio na França, a situação no leste europeu forçou o COI a excluir as delegações da Rússia e de Belarus. Os atletas receberam uma autorização para participar, sob bandeira neutra, mas com um número bem reduzido. 330 russos e 104 bielorrussos estiveram em Tóquio em 2021. Já em Paris, os 2 países somados devem ficar abaixo de 50 esportistas. Para o professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e diretor do Centro Escocês de Pesquisa Olímpica e Educação, Jung-Woo Lee, o esporte pode acabar ficando em segundo plano nos Jogos deste ano. Esses Jogos Olímpicos em Paris devem ser os mais tensos desde a Guerra Fria, em 1984, quando os países comunistas boicotaram os Jogos. Desde então, os Jogos têm sido mais pacíficos, mais liberais e refletem uma ideologia neoliberal de liberdade e direitos humanos. Mas nos últimos anos, a política internacional ficou instável e existem muitas tensões em vários lugares do mundo. É a primeira vez desde o fim da Guerra Fria que os Jogos vão acontecer com uma guerra onde os 2 lados vão participar direta ou indiretamente da competição. Então isso cria um clima político interessante ao redor dos Jogos. Mesmo com o COI falando de fraternidade e criar uma paz através do esporte, não tenho certeza se nessa edição o ideal olímpico vai acontecer de fato.
A preocupação dos organizadores com possíveis manifestações na capital francesa fez as medidas de segurança serem intensificadas para o mês dos Jogos. Há mais de uma semana da abertura, a polícia parisiense instituiu o chamado Perímetro de Segurança Interna e Combate ao Terrorismo, bloqueando o acesso às margens do rio Sena, que irá receber a cerimônia inicial. Portões foram instalados em frente a pontos turísticos da cidade, como o famoso Museu do Louvre, que recebe milhões de turistas todos os anos. Agora, a passagem em certas áreas é autorizada somente através de um QR Code para moradores, profissionais ou visitantes que tenham um comprovante de reserva de um hotel ou restaurante na região. A ação deve entregar um passe para quase 300 mil pessoas. O exército francês irá prestar apoio às operações de segurança, principalmente na cerimônia de abertura, além do fechamento do espaço aéreo de Paris na noite da inauguração dos Jogos. Mas mesmo com toda a precaução, o clima de tensão deve seguir no ar, principalmente por conta do histórico de ataques que aterrorizaram a França na última década. E sem a possibilidade da chamada trégua olímpica, quando os países aceitam frear as hostilidades durante o período da competição. Idealmente, esporte e política deveriam andar separados, mas no mundo real, ainda mais com as tensões atuais, é muito difícil que isso aconteça. Na minha opinião, a volta da trégua olímpica na década de 90 e a promoção da paz como parte da agenda do COI é simplesmente um reflexo da época mais ou menos pacífica que o mundo atravessava até a década de 2010. Agora, estamos entrando em uma espécie de nova fase política e histórica, com tensões aumentando, e vai ser interessante ver os Jogos Olímpicos. E outras competições esportivas internacionais vão refletir esse contexto. Se nas Olimpíadas o importante é competir, o desejo dos organizadores é que a disputa acirrada fique dentro das quadras e que a história para o futuro ganhe medalha de ouro.